Irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Você que encontrar, assim que você se encontrar, se coloque de pé para nós fazermos a leitura. Hoje nós vamos terminar, nós começamos na semana passada, fizemos a exposição do Salmo de número 126, fizemos os 3 primeiros versos e agora nós vou dar uma introdução do que passou nos 3 primeiros versos e vamos pelos últimos 3, ok? Você que encontrou na sua Bíblia o Salmo de número 126, se coloque em pé e vamos ler. Se tem alguém perto de você sem as escrituras, mostra para ele também onde nós vamos ler, para que junto nós possamos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa manhã. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Você pode se assentar e mais uma vez curve sua fronte. Deus, nós queremos te agradecer a Deus pela tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos exorta, a tua palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida de uma maneira, Senhor, que aquilo que era paixões velhas se tornam passados e o Senhor nos dá um novo estilo, uma nova maneira, uma maneira que agrada o teu coração de vivermos, ó Pai. Deus, sabemos, ó Pai, que fomos separados pelo Senhor. Um dia fomos escolhidos, eleitos, separados para vivermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, eu peço e oro a Deus nessa manhã, que o Senhor faça o que for necessário, Deus, para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, para que não venhamos a desviar do caminho, Deus, e da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, continue sendo para nós agradável e seja agente de transformação na nossa vida. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essas palavras, por a Tua santa palavra sobre nós e que ela nos edifique nessa manhã para a glória do Teu nome. Eu assim oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós começamos na semana passada, apenas 2 domingos, pela manhã, nós começamos na semana passada, falamos sobre o Salmo. Eu trouxe um contexto e o porquê que foi escrito, um Salmo que é muito lido, muitas pessoas leem esse Salmo. A gente já viu muitas pessoas já pronunciando ele, falando a respeito dele, falando das verdades desse Salmo. Só que muitas vezes nós esquecemos ou não sabemos o contexto pelo qual ele foi escrito. E entendermos o contexto pelo qual uma palavra foi escrita, isso é muito importante. É interessante quando nós olhamos nas Escrituras e lemos alguma coisa que nos toca, nos abençoa, alguma coisa que nos paralisa, a gente é chocado, de repente a gente fala, poxa, eu já li esse trecho inúmeras vezes, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Eu já tinha visto isso, e de repente essa muitas vezes eu não tinha visto dessa forma, ela tem 2 motivos. Primeiro, porque a palavra de Deus se renova sobre a nossa vida e de repente você está vendo ela de uma maneira e de repente ela se demonstra de outra forma pela necessidade da nossa vida. Mas muitas vezes eu não vi dessa maneira, é porque muitas vezes nós vimos errado ela. Durante muito tempo a gente olha para um texto, para alguma coisa, e a gente acredita que aquele texto era para ter dito aquilo, mas na realidade não era. Existe um contexto por trás, existe um fato histórico por trás, que lá fazia sentido. Para nós hoje é apenas uma captura de uma palavra, onde a gente tenta inserir no nosso contexto para ele fazer parte de alguma forma. Só que toda a Escritura, toda a maneira que ela foi escrita, toda a forma que ela foi escrita, existe um propósito, existe não um algo por trás. Além de existir isso, principalmente em números, como por exemplo nas profecias, que eles estavam falando e lançando a profecia de algo que estaria acontecendo agora, mas que seria também no futuro. Mas muitas vezes a palavra ela tem um sentido muito absoluto
no contexto pelo qual ela é vivida. E esse Salmos, ele foi feito exatamente sobre um contexto de vivência, um contexto que durou, para ser mais exato, mais de 70 anos, que foi o período em que o povo de Deus, escravizado na Babilônia, por Deus ter levantado inúmeros homens, falando, olha, se cuidem, olha o que aconteceu com o Reino do Norte, olha que agora entra na nossa introdução. O primeiro verso desse Salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é também conhecido por Jerusalém. Esse é um salmo onde houve um momento na história, quando os homens, eles eles estavam desejosos de não estarem mais sendo cuidados pela parte de Deus. Eles buscavam, a todo momento, eles buscavam um rei. Foi exatamente isso que nós vimos. Em toda a longa história do povo de Israel, nós vemos que, durante muito tempo, eles renegaram o cuidado de Deus absoluto para darem poder ao homem. E assim o fizeram depois com Saul, para que depois Davi assumisse, toda aquela história que nós já conhecemos. Mas esse salmo, ele está atrelado a uma outra coisa. Ele está atrelado a um povo que viveu separado, entrou numa terra prometida, e por causa da sua desobediência e da sua desordem, eles mesmos se dividiram. Foi nesse período em que surgiu o Reino do Norte e o Reino do Sul, onde esse povo dividido, esse povo que vivia separado, uns voltou-se para as práticas de idolatria e começou a viver da maneira que queria. Deus permitiu, e o Reino do Norte foi extinguido, foi acabado, arrancado no mapa, tirado fora. E ali, a menos de 35 quilômetros, o Reino do Sul viu todas essas coisas. Viram o motivo pelo qual isso aconteceu, viram os problemas que isso tinha acontecido, e as exortações da parte de Deus falando, olha, vocês se comportem, em outras palavras, vocês obedeçam, porque vocês viram o que aconteceu lá, e se vocês não endireitarem as suas veredas, tudo isso vai acontecer com vocês também. Em resumo da história, eles não obedeceram a Deus, não ouviram a Deus, e o Reino do Sul foi invadido. E uma vez invadido, eu disse isso falando com os casais na sexta-feira, os babilônicos vieram, entraram, invadiram, tomaram, junto com Nabucodonosor, e eu, procurando em alguns livros de história, achei muito interessante um dos contextos que eu usei aqui para o casamento, falando a respeito do casamento. Quando esse povo vieram marchando em direção a Jerusalém, para eles assumirem o templo, assumirem aonde estava o povo de Deus, agora em desobediência, eles vieram de todos os seus lugares, principalmente próximo ali da Babilônia, eles vieram, e todas as pessoas que foram para guerrear contra o povo de Deus, a história diz que eles passavam no seu caminho, e durante todo o caminho que eles estavam indo em direção até lá, eles passavam e eles juntavam terras, eles pegavam, iam no meio do caminho pegando terra e enchendo os bolsos e colocando nas mãos, para que quando eles, com as suas flechas e lanças e todo aquele exército numeroso chegasse em Jerusalém, eles tinham que vencer ainda o muro, as muralhas. E eram muralhas que nós sabemos pelo contexto histórico, que não eram muros como esses que nós vemos, fininho, de 30 a 40 centímetros, 50 centímetros, um metro de máximo que seja. Mas eram muros gigantescos, além de altura e de largura, onde se construía até mesmo casas, colocavam lugares de sentinela. Eles tinham que pensar uma maneira que eles iam entrar lá. Então, enquanto eles marchavam em direção a Jerusalém, eles pegavam terra para que quando eles chegassem lá, eles depositassem essas terras, colocassem tudo isso que eles pegaram ao pé do muro. E com isso, todos eles, isso é para nós termos a ideia da maneira numerosa que eram os homens. Além das suas lanças, espadas, eles colocando as terras ao ponto deles conseguirem chegar ao topo e por lá invadirem, e entrarem e começarem toda a destruição. O que aconteceu? Deus tinha profetizado, povo, endireite-se ou vocês vão para o cativeiro. Eles não se endireitaram. Eles foram levados, todos eles foram pegos, só que Deus disse, e eu não vou entrar nesses versículos agora, nós falamos no domingo passado, e Deus disse, olha, vocês vão, e enquanto vocês forem, vocês já vão com a mente preparada, porque vocês vão dar a casamento suas filhas, você case seus filhos, e vocês sigam a sua vida lá. E o Senhor foi tão bom que Deus ainda deu a eles os anos que eles vão ficar lá. Falou, e mais,
Depois de 70 anos eu vou buscar vocês e vocês vão voltar comigo. O Salmo de número 127, e alguns outros salmos, né, não me recordo agora qual que foi o salmo que eu mencionei, onde eles estavam no rio ali, próximo à Babilônia, e eles choravam tudo aquilo que eles viveram em Sião. Eles estavam ali e eles se amarguraram, por quê? Porque enquanto eles marchavam em rumo àquele lugar onde eles iam ficar oprimidos durante 70 anos, por algum tempo eles sentavam nos rios e choravam, lembrando como era quando eles viviam sob o cuidado de Deus e agora eles estavam escravos por causa da sua própria desobediência. Mas vencidos 70 anos, que agora entra a nossa mensagem. Vencidos 70 anos, Deus falou, é momento de você voltar. E naquele momento, o rei atual, olhando e vendo um daqueles que viviam em Jerusalém, o chegou e falou, mas por que você está tão triste, tão abatido? Ele falou, como eu poderia estar alegre, meu senhor? Sendo que a minha casa destruída, a minha casa queimada, e eu estou longe da minha pátria. E ele falou o seguinte, então você volta embora. Pode voltar embora, pegue todos os que é seu. E eles mal sabiam que se cumpria aquilo que Deus tinha falado dos 70 anos. E agora, o povo volta, reúne-se o povo, muitos ficaram por lá, já tinham construído as suas vidas, já tinham vivido de uma forma, já tinham dado os seus filhos, e muitos não saíram. Mas eles começam uma fase de voltar para a sua nação. Mas o que eu quero que você preste bem atenção nisso, é que nós não estamos falando de 7 anos. Nós não estamos falando de alguns meses. Nós estamos falando de 70 anos que esse povo ficou lá. Agora imagine, pegue um povo, coloque durante 70 anos numa outra nação, aonde não é os seus costumes, aonde não é a sua língua mátria, aonde não é o seu povo, não são os seus líderes, não é a sua religião, não é aquilo que você crê, não é absolutamente nada. E de repente eles se veem voltando, malemar, se entendendo, com o seu hebraico muito ruim, já não era a mesma coisa. As coisas não entravam em ordem, eles não tinham líder, eles não tinham pessoas, eles simplesmente tinham a alegria e a certeza de que Deus estava restaurando a sorte de Sião, a sorte de Jerusalém, e estava levando o seu povo de volta. Esse sentimento que muitos se perderam, muitos nesses 70 anos, que foi um período onde muitos dos velhos que foram morreram e foram enterrados na Babilônia. Muitas crianças que nasceram lá não conheciam, só ouviam falar do que era Jerusalém. E agora estava partindo não para uma terra nova, para a sua terra de origem, mas porque eles não eram de origem ali. Então havia todo um contexto muito diferente disso. Mas eles voltavam felizes. Como alguém que esperou a promessa de Deus, não um mês, não 2 meses, não 1 ano, não 2 anos, não 50 anos, mas 70 anos. E agora eles estavam voltando. Deus cumpriu a sua palavra, e eles deixam de ser estrangeiros numa terra estranha e voltam para o seu lugar de origem. E com o decorrer dessa volta, esse salmo foi escrito. Quando Deus restaurou a sorte deles, a sorte de Jerusalém, eles ficaram como quem sonha, com quem que falava, eu não acredito, não é possível, Deus foi tão bom, Deus honrou, Deus está cumprindo a sua palavra, e agora nós podemos voltar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, ou seja, a alegria eles eram tomados de uma alegria, porque agora eles estavam saindo de uma terra que foi o tratamento da vida deles. Foi o tratamento de um povo, por um ato de desobediência, de se voltar a outros deuses. Agora Deus, pela sua rica misericórdia, pega esse povo e leva novamente. Deus dá a oportunidade para esse povo voltar, e isso traz alegria no coração deles. Eles ficam jubilosos, alegres. E aí ele faz uma declaração que é maravilhosa. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou, na parte B do verso, então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Em outras palavras, as pessoas olhavam, outras nações viam e falavam, mas esse não era aquele povo que estava cativo? Esse não era aquele povo que estava sob o domínio da Babilônia? Eles não eram agora, não era esse povo que vivia sem pátria, agora eles estão sendo repatriados. Eles estão voltando. E as nações se alegravam, olhavam isso e ficavam
ficavam espantados com isso. E de repente, ele usa o verso para mostrar a conotação da grandeza de como eles estavam secos, mortos, e de repente, como um ato de milagre, surge a vida. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um território que ficava numa superfície, mas muito baixa em relação ao nível do mar. E quando as torrentes, as águas, as muitas chuvas aconteciam em outro lugar, esse é um fato, um fenômeno que acontece, e inclusive até anos tem acontecido, que ela recebe chuva de muitos lugares, e de repente no meio do deserto, que é esse Neguebe, um lugar onde não se pode plantar, é deserto, onde a terra é rachada, é seca, ela é pó, no meio do deserto. Por receber chuvas de todo lugar, ela começa a absorver e de repente os lençóis freáticos, eles estouram, eles incham, eles como veias que são estouradas, ele começa a jorrar água. E o deserto, que outrora não havia vida, começa a ser inundado de água. E depois que essas águas abaixam, flores nunca vistas, flores de várias espécies, começam a brotar no deserto. Se a gente lê simplesmente esse trecho, a gente não sabe o contexto e o porquê ele estava falando do Neguebe. Porque era isso que Deus estava trabalhando com aquele povo. Um povo que estava seco, um povo que estava morto, um povo que estava sem vida, um povo que não tinha vida em si mesmo. Um povo que tinha as suas paixões, que tinha os seus amores, mas estava seco. Não havia vida. E de repente, por um ato de misericórdia da parte de Deus, tudo aquilo que é sequidão se transforma em terra boa para ser produzido. Mas não é só isso. Deus começa a produzir frutos. Deus traz frutos. Deus começa, na feiura do deserto, Deus começa a trazer beleza. E a beleza começa a encher os olhos das pessoas. E as nações começam a olhar e começam a ficar espantadas com a beleza daquilo que outrora era deserto, que não havia vida, agora tem vida. É evidente, é claro e é óbvio que isso é tipificado também na vida do cristão. Na vida daquele que serve a Deus e daquele que se achega a Deus, que cansou dos desertos da sua vida e se rende ao poderio de Deus. Não importa o quão seca está a nossa vida. Não importa o quão apenas pó. Apenas olhamos, apenas vemos morte, vemos incerteza. Quando recebemos o favor de Deus, tudo aquilo que é seco se transforma em abundante vida para nós. E se isso nós não conseguimos compreender, é porque talvez ainda o nosso tempo de Babilônia não venceu. Talvez ainda tenhamos que sentar aos rios e nos chorarmos e lembrarmos de quando recebíamos o favor de Deus. De quando víamos Deus agindo na nossa vida, mas o nosso ato de desobediência tem nos afastado de Deus. Irmãos, você sabe, ou se você não sabe, deveria entender como eu preciso entender isso. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nós. Deus não está com a mão para trás esperando, vou esperar você ser bonzinho para você receber a bênção. Vou esperar que você faça muitas coisas. O ato de obediência, nosso ato de se submeter a Deus, mesmo que ainda tudo esteja difícil, é entender que nós não somos suficientes em nós mesmos. É entender que a independência para o homem é uma loucura. Que a melhor coisa para o homem é ser dependente de Deus. Que a maior insanidade de um filho, quando cria 18 anos, é bater no peito e falar, agora eu sou independente. Porque isso é loucura. Porque não existe nada melhor do que ser dependente do Pai, confiar em Deus, confiar no Pai. Porque ainda que você viva numa sequidão, onde você por si mesmo não consegue se resolver, nós temos um Pai que pode inundar as nossas vidas de uma água que não é uma água que vai sumir ou desaparecer ou ser absorvida pelos lençóis freáticos.
mas essa água da vida que vai nos trazer vida. E esse povo estava se sentindo assim. Eu estou me sentindo como se eu estivesse no Negueb. Nós estávamos mortos, agora nós estamos recebendo vida da parte de Deus. Deus tem nos dado vida, porque Deus restaurou a nossa sorte. Sabe por que Deus restaurou a nossa sorte? É porque Deus foi maravilhoso. Não porque eu fui bom, porque eu fui parar onde eu estava por causa do meu ato de desobediência. Isso demonstra que eu não sou tão bom quanto eu acredito. Meu ato de desobediência, as minhas pernas me levaram a estar lá. Agora, por um ato de misericórdia, amor, Deus ele traz o seu povo de volta e fala: vamos para uma nova fase da sua vida. Verso 5. E aí esse salmo nos passa uma lição. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Para isso, queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 35. Profeta Isaías, capítulo 35, verso 10, diz o seguinte: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha o que o profeta Isaías estava falando aqui. Que aqueles a qual o Senhor resgatou, ele vai voltar para Sião. Mas existe uma dupla, por esse profeta ser um profeta messiânico, que ele não dizia somente algo do contexto ali a qual estava acontecendo, mas ele estava falando de algo futuro, algo vindouro. O profeta Isaías aqui, ele está falando o seguinte: do mesmo modo que aquele povo de Jerusalém, aquele povo que foi levado para a Babilônia, e que foi resgatado, e que voltou, e que se alegrou, porque o Deus teve misericórdia dele, e Deus trouxe eles, e eles estão agora alegres, porque eles receberam tudo isso. O profeta Isaías profetiza dizendo o seguinte: também os escolhidos de Deus, Deus o buscará para morar em Jerusalém, em Sião, mas não é essa Sião. Não é essa Sião construída com muros de pedra. Não. Queridos, eu e você temos uma promessa de que um dia o Senhor há de voltar e nos buscar. Um lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Um lugar onde todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Um lugar onde a tristeza não vai imperar, onde a dor não vai imperar, onde a doença não vai imperar. Um lugar onde nós viveremos com Ele e estaremos com Ele todos os dias da nossa eternidade, eu posso dizer assim. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou nessa vida, não foi apenas para um momento temporal, para a gente viver isso como se isso fosse o último. Essa vida não é ponto final. Essa vida é ponto final para aqueles que não creem em Deus, e mesmo assim é um ponto e vírgula. Porque eles também terão o lugar a eles destinado. Mas nós vamos estar com Deus e vamos com Ele reinar. Toda tristeza, toda dor, tudo aquilo que hoje pode ocasionar, não pode ser comparado com a alegria futura, aquilo que Deus nos entregará um dia. Mas sabe o que lá no passado fez com que aquele povo ficasse e fosse mandado para a Babilônia? Foi a sua desobediência. Sabe o que hoje muitas vezes nos leva para o deserto? A nossa desobediência. Sabe por que muitas vezes nós questionamos e questionamos a nós, questionamos a Deus e perguntamos a Deus: mas Deus, o porquê isso? O porquê isso, Senhor? O porquê isso? Não quero fazer como amigos de Tobias e Sambalate, não. Eu não quero fazer como aqueles que tentavam impedir a reconstrução dos muros. Eu não quero fazer como aqueles amigos de Jó.
Ó, o seu pecado está permitindo e está fazendo com que você viva dessa forma. Você está errando, você está vivendo dessa forma, mas é inegável que muitas coisas da qual nós vivemos e da qual padecemos é porque nós não aprendemos a lição. Se eu e você fizermos uma anamnese profunda da nossa vida, fazemos uma análise profunda da nossa vida, nós vamos ver que aos olhos de Deus existem muitas coisas que eu me encaixo nisso, absolutamente. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos permitir que Deus faça esse processo de regeneração. Não que Ele precise de nós, mas é que nós precisamos, como servos, nos lançarmos aos pés do Senhor, falando: Deus, eu sei que eu preciso da Tua ajuda, eu sei que a minha luta não é contra a carne, contra sangue, é contra principados e potestades, é luta contra as afrontas, as astutas ciladas do diabo que tem lançado contra a minha vida, é contra as guerras exteriores da minha vida, que tem tentado me atrair a viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Só que viver a vida da maneira que a gente quer viver não é viver vida de cristianismo. Ainda que a gente sente num culto, numa missa, numa sessão espírita, seja lá o que for que a gente queira imaginar. Isso nunca foi servir a Deus. Ainda que isso esteja intrínseco, ligado, arraizado na mente de alguém. Servir a Deus é servir seus propósitos, seus estatutos, e isso. Por isso que quando a gente lê esse salmo, ele fala o seguinte: os que com lágrimas semeiam. Essa semeadura que nós fazemos hoje na nossa vida cristã, ela não é aquela semeadura como nós vemos do chapeuzinho vermelho, que sai jogando sementinha feliz com o chapeuzinho, como se fosse a felicidade. Ah, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero e eu estou semeando. A realidade é essa. Nós saímos semeando do jeito que a gente quer. Só que a gente esquece que nós vamos colher todas as sementes que a gente plantar. Se a gente for esperto, a gente corre e tira a semente da terra, porque a gente plantou errado. Mas se nós formos, lapsos com a nossa vida, sabe o que a gente vai fazer? A gente planta o que quer e fica que nem depois assustado com aquilo que a gente vai colher. Então, plantar chorando, aquele povo, eles estavam indo chorando, eles foram para a Babilônia murmurando, simplesmente, ou falando: ai, Deus nos esqueceu. Não, pode ter havido muita murmuração, mas eles plantaram em choro, dizendo: Senhor, nós fizemos tudo errado no passado, e o Senhor falou que nós vamos ter que viver 70 anos lá. A única coisa que a gente pede, Deus, é nos ajude. Nos ajude a um dia voltar para Sião e viver aquilo que o Senhor, aquilo que nós vivemos e não entendemos, e que era tão precioso aquilo que a gente viveu. Mas eles plantaram a fidelidade e a confiança em Deus no momento de tristeza, no momento onde eles tinham que plantar, e no meio do deserto pelo qual eles iam plantando, eles iam regando, eles iam molhando com as suas lágrimas. Queira você levar isso literal ou não, mas cada plantio, cada semente lançada de confiança em Deus, eles estavam derramando as suas lágrimas, porque eles provaram do bom de Deus, do maravilhoso Deus, e agora eles estavam distantes. Sabe para quê? Ai, mas Deus os abandonou. Não. Esse é um outro detalhe que eu quero falar com vocês. Em momento nenhum, Deus abandonou o povo na Babilônia. Deus nunca deixou de estar no controle. Deus não mandou ele e falou: eu vou esquecer vocês de 70 anos, vou colocar o despertador para tocar. Quando der 70 anos eu volto lá e falo: agora vocês vêm de volta, vou tocar no coração de quem precisar tocar, para liberar vocês, e aí vocês voltam, tá bom? Deus sempre esteve lá. Deus viu o seu povo no meio do deserto, viu o seu povo sofrendo, e Deus recolhendo as suas orações. Deus vendo aquilo que eles estavam plantando na dor. Deus contemplou todas essas coisas. Talvez um dos mais sádicos ou metido a santão, a gente pode imaginar: mas por que Deus não fez nada?
Deus viu o sofrimento do seu povo, Deus não fez nada. Eu não posso acreditar nisso, pastor. A minha fé, a maneira que eu vejo Deus, não cabe eu entender dessa forma. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus sabe que não adianta nos restaurar, nos trazer de volta, se ainda não estamos preparados. Deus precisa trabalhar no nosso coração. Deus tem o seu tempo para trabalhar. Deus tem a sua maneira de agir. Mas isso não significa que Deus estava omisso. Por alguma forma, eles podiam olhar através dos problemas, e eles ainda veriam Deus. Eles ainda veriam Deus mantendo e os cuidando. E isso não é na nossa vida. Nós muitas vezes maximizando o problema, olhamos um problema assim e fazemos dele gigantesco, e a gente fica aterrorizado olhando o problema. Mas se você confiar em Deus e naquilo que as Escrituras dizem, você vai olhar através do problema e vai ver que mesmo com o problema na sua frente, você vê que Deus não te deixou só. Deus está lá, com a sua mão estendida, nos ajudando, nos socorrendo, cuidando de nós a todo momento. E isso faz com que, em tempo de adversidade, a gente continue plantando. Tem gente que na adversidade fica cego. É aquela pessoa que com um problema, ela fica cega, ela atropela todo mundo, ela fala o que quer, e depois ela fala, meu Deus, fiz besteira. E agora? Agora sai reparando. Se você defraudou, agora você corrija isso. Se você falou besteira, vá, peça perdão. Se algo aconteceu, vá se entender, vá se acertar, porque só chegar para Deus é importante que você chegue para Deus e peça, Deus, eu errei naquilo, me perdoe. Mas se você defraudou, fez alguma coisa, e quando eu falo defraudar, em todo sentido. Quando você fala do seu irmão, quando você inventa uma calúnia do seu irmão, você está defraudando o seu irmão. Você também tem que chegar, e nossa cristandade precisa entender hoje isso. O nosso cristianismo é por atitude de entender o que as Escrituras dizem e falar, e fazer. Falei algo contra o irmão. Irmão, é o seguinte, eu sei, talvez você não entenda, eu vou contar com a sua maturidade agora, mas eu disse isso, eu pensei isso de você. Aí você pensou, pede para Deus perdão e pede para Deus tirar isso do teu coração. Mas se você falou para alguém, chega e fala, Senhor, olha, irmão, é o seguinte, já pedi perdão para Deus, mas eu falei isso de você, e eu não tenho esse direito, eu quero que você me perdoe por ter falado isso de você. Ah, pastor, pare, pastor, você é louco, eu vou fazer inimizade com um monte de gente. Sabe que o pedido de perdão, ele tem duas coisas, duas consequências do pedido de perdão. O pedido de perdão é restaurador, ele restaura novamente o elo. Ou o pedido de perdão gera uma revolta, mas o problema não é mais com você. A revolta gera na outra, na terceira pessoa, ou na segunda pessoa, seja lá quem for. Mas aí é uma maneira de Deus trabalhar no coração dela. Mas o que nós precisamos compreender é, se algo foi falado, nós precisamos corrigir. Nós precisamos, o Senhor espera isso de nós, irmãos. E ainda mais, se a palavra de Deus diz, se temos algo contra o nosso irmão, nós temos que ir até o nosso irmão. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê que esse povo, eles estavam ali, voltando, depois de ter semeado em lágrimas, depois de ter semeado em choro, e ele continua dizendo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, voltará com uma grande alegria no teu coração, de colher aquilo que plantou. Mas note nesse verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele volta com júbilo. Isso partindo do pressuposto de que ele foi plantando coisa boa. Então quando ele volta, ele só colhe coisa boa. Então o detalhe está naquilo que a gente planta, para a gente voltar colhendo feliz. Se a gente planta coisas boas, a gente vai voltar colhendo coisas boas. Isso vai trazer alegria para o nosso coração. Mas se a gente planta coisa ruim, você vai ter que voltar. E quando você voltar, você vai colher o quê? Coisa ruim. E quando colher coisa ruim, você vai ficar feliz? Não. Não tem como ser feliz colhendo coisa ruim, colhendo desgraça. Existem mais 2 versos que quero ler para vocês e nós vamos encerrar a mensagem. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 4, é bem conhecido.
quando Jesus está ali, sentado com seus discípulos, 5:4. Nas bem-aventuranças, falando aos seus discípulos e à multidão, um pouco mais distante, mas isso não é palavra para multidão, isso é palavra para discípulo. E Jesus diz, 5 verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choram, essa conotação que ele está falando dos que choram, eles estão chorando por alguns motivos. E um deles é por causa do mal que eles têm feito e por causa do pecado que eles têm vivido. Por causa da maneira, por causa dos erros, por causa da maneira que ele tem vivido, isso tem gerado, através da palavra de Deus, gera uma tristeza no coração dele. E eles falam, Deus, eu não posso mais viver dessa forma. Sabe, querido, tudo tem um basta na nossa vida. E muitas vezes nós temos que entender que existe um basta da parte de Deus também, onde falando, chega de brincar, chega de pensar que você é cristão e que você é imortal, chega. É momento de arrependimento, é momento de pedir perdão, é momento de se acertar, porque você sozinho você não consegue. É como se Jesus estivesse falando, viu, se você chorar por essas coisas, eu te consolarei. O que fez aqueles homens chorarem? O que eles saíram chorando e plantando? Eles choraram todo o pecado que eles, de desobediência, de erro que eles fizeram lá. E essa é uma excelente semente a ser plantada. A semente do arrependimento. Quando nós plantamos falando, Deus, eu não quero mais isso para minha casa, eu não quero isso mais para minha família, eu não quero isso mais para minha vida. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Esse verso é um verso em que, naquele momento, a crucificação de Jesus estava próxima. E isso causaria nos servos de Deus a impressão de que eles estavam vencidos. Que Cristo havia sido vencido, não vencedor, mas vencido. E Jesus precisou trazer uma palavra a eles. E ele diz no verso 20, 16, verso 20. Em verdade vos digo, que chorarei e vos lamenteis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O momento de crucificação de Jesus se aproximava. As pessoas que poderiam ver os discípulos falar, ah lá, seu mestre, crucificado, acabou para ele, já era, finish, the end, epílogo, acabou, destruído. Mas Jesus falou o seguinte, falou, viu, ainda que vocês possam chorar por isso, vocês possam chorar pensando e olhando a ausência, olhando esse momento de estar longe, mas esse amor que vocês têm por mim, esse amor que vai fazer vocês chorarem nesse momento, vocês não se preocupem. Porque como Eclesiastes capítulo 3 diz também, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, mas existe um tempo de se chorar. Vocês vão chorar, vocês podem chorar, mas todo pranto de vocês que confiam e me conhecem e descansam em mim, toda a tristeza de vocês vai ser transformada numa grande alegria. A mensagem de hoje para nós, queridos, nós não podemos olhar e pensar de outra forma. Esse povo, ele fez exatamente isso. Esse povo desobedeceu a Deus. Esse povo andou do jeito que queria.
o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, viveu do jeito que queria, da forma que queria. Mas Deus, por sua rica misericórdia, foi atrás dele. Os levou em disciplina e cuidado. Aí algumas pessoas podem falar para mim, pastor, mas eu não acredito que Deus disciplina. Então, se você não acredita nisso, você não acredita no Deus da Bíblia. Então, talvez o seu livro possa ser outro livro e não a Bíblia. Porque a Bíblia é repleta em mostrar que Deus corrige, e corrige, e corrige, quantas vezes for necessária, porque Ele ama, e para o seu fim maior. Um pai não corrige um filho e fala, já te corrigi, chega. Um pai corrige um filho. Esses dias eu vi um vídeo que me cortou, me partiu o coração. Um adolescente de 18 anos foi preso aqui, acho que em Limeira. E aí um dos policiais filmou. O garoto foi preso, aí foi, como era de menor, 16, 17 anos, não me recordo, chamaram os pais, a mãe chegou em planto. E aí filmaram entre a porta o menino e a mãe desesperada, olhando nos olhos dele, e chorava compulsivamente, sentava no chão, levantava, o vídeo deve ter uns 5 minutos. Filho, quantas vezes eu te corrigi? Filho, como eu te amo. Filho, quantas vezes eu falei que isso é errado? Olha o seu destino agora, olha a consequência de todo o seu erro. Olhe isso agora, e ela chorava, e ela esperneava ali, e ela falava, viu, ela falou, era preferível que você tivesse me matado, do que eu ter que ver isso, ver o meu filho, parte de mim ser agora colocado numa jaula. Se você tivesse me matado, você tinha me poupado disso. E aquela mãe no desespero, que vendo o vídeo doía a alma, de alguém que tem alma. Agora eu não consigo olhar de outra forma. Se uma mãe sabe dar boas dádivas para um filho, se uma criança pede para uma mãe, me dá um pão, ela não vai dar uma cobra, um escorpião. Quantas vezes for necessário, Deus nos corrigirá. Quantas vezes Deus tiver que nos sentar e falar, filho, eu te amo, olha, vou permitir isso na sua vida, esse tratamento para que você acorde. Isso é amor, isso é cuidado, isso é as mãos amorosas de Deus. Mas há quem diga, não, esse Deus é muito violento, eu tenho que viver a minha vida. Viu, vai viver o mundo, então vai viver o espiritismo, vai viver o que você quiser, porque isso não é cristianismo. O cristianismo é um relacionamento em que Deus cuida, Deus trata, sabe por quê? Porque Deus não nos colocou no mundo e deu um tapinha no bumbum e falou, vai viver a sua vida. Deus comprou para si, e Ele não pagou com qualquer porcaria. Deus, Ele nos resgatou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele foi nos buscar, Ele olhou a escuridão da nossa alma e foi nos buscar, e para isso, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho unigênito, aquele que é o primogênito de todos, aquele que estava à destra do Deus Pai, mas Ele não foi tomado, Ele se entregou. Mostra que não foi só o amor de Deus, mas o amor de Jesus também. Então não foi só Deus que amou dando, mas Jesus amou também, porque Jesus se entregou. E aí você fala, mas eu não tenho tempo para Jesus. Você tem tempo para o quê então? Um dia você vai ter tempo para morrer, e um tempo para uma eternidade na ausência dEle. Isso você pode ter certeza. Talvez essas palavras possam soar duras demais, mas nunca esqueçam, irmãos, as verdadeiras sementes, elas são plantadas em momento de dor. Essas sementes de dor, a semente quando tudo está contrário e a gente está depositando a nossa fé. Não essa fé que todo mundo diz aí, você tem que ter fé, como se fosse fé, se você fazer força, a fé vem. Não, você tem que ter fé, tenha fé que você vai dar certo. A fé é a confiança em Deus. É falar, Deus, eu não estou entendendo bulufas dessa vida, de tudo que está acontecendo, mas a minha vida te pertence, está nas tuas mãos, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Como isso é agradável aos olhos de Deus.
Deus, eu não tô muito bem comigo mesmo, não. Tem umas coisas tudo atrapalhadas na minha vida, mas eu vou me descansar, eu vou descansar no Senhor. Eu vou confiar no teu poder e nas suas mãos e na tua bondade. Foi exatamente isso. Esse povo voltando, eles começaram a cantar. O Senhor restaurou tudo. O Senhor restaurou. Agora nós vamos chegar lá e vai ser tudo novo. Vai ser tudo novo, vai ser tanto que a primeira coisa que eles chegam, eles constroem o templo. Começam a reconstruir o templo. Mas essa é uma outra jornada que nós podemos falar depois. Que parece que depois o templo Malemar começava a ser construído. O povo já começou a pensar em si novamente. Vamos deixar o templo de lado, vamos construir a nossa casa, porque vamos aproveitar ainda, vamos usar os materiais ainda, os materiais que é para da igreja, que é para construir o templo, vamos fazer as nossas casas. Mas isso é outra história. Isso Deus teve que mais uma vez cuidar do seu povo. Sabe por quê? Porque assim é Deus. Ele nos corrige um pouquinho, a gente fica um pouquinho de pé, não se achando que está de pé, mas Ele nos dá da sua graça, depois a gente entende a nossa humanidade. Aí Deus nos dá a sua graça de novo. E aí a gente entende a nossa humanidade. E assim vai a nossa vida. Porque mesmo em altos e baixos, a nossa vida e os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Como Abacuque disse, ainda que o campo não dê os seus frutos, ainda que a videira não floresça, ainda que tudo aconteça, não importa. Não encontre nada para me sustentar, ainda que eu não encontre absolutamente nada, a minha confiança está em Deus, acima de todas as coisas. Querido, a nossa confiança, a palavra para nós sairmos dessa manhã aqui é a confiança. Confie em Deus. Ainda que você acredite que não tem motivo para plantar, continue plantando e confiando. Está chorando, está com dor, está difícil, pastor. Em nome de Cristo Jesus. Se eu pudesse rasgar isso no teu peito e colocar isso inserido dentro do teu peito, eu faria. Ainda que tudo esteja contrário, confie em Deus e saiba que Ele está cuidando de todas as coisas na sua vida.